bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Hoje eu vim conversar com vocês sobre um assunto que está muito polêmico, que é o vício em açúcar. E a minha visão vai ser de uma nutricionista que estuda comportamento alimentar aliado a uma cristã. Então eu vou envolver esses dois assuntos para mostrar para vocês os pontos que eu já li cientificamente sobre o assunto, sobre o que eu já vivi, sobre o que as pessoas vivem no dia a dia. Eu já dei uma olhada em diversos estudos a respeito desse tema, né? Tem muita gente que diz assim, eu sou compulsiva por doces. E a gente tem que entender primeiro que o açúcar, ele é um carboidrato. E carboidratos são um nutriente muito importante para o nosso corpo. Então, o macarrão que você come tem carboidrato, o arroz que você come tem carboidrato, diversos alimentos. Então, existem fontes de carboidrato que é igual a açúcar, que a gente come todo dia e que são muito importantes para a gente desenvolver o nosso corpo, o nosso paladar e tudo mais. Então, para começar, a gente tem que pensar em como a gente aprende a comer, né? Nós somos bebês e nós somos introduzidos ali a uma alimentação. E essa alimentação, ela é de acordo com o que os nossos pais sabem. Então, a gente pode aprender a comer de uma forma muito saudável ou não, né? E quando a gente começa a tomar as nossas próprias decisões, a gente também precisa ter um apoio da nossa família, porque senão a gente pode ir sim pro lado pior, digamos assim, do uso do açúcar, né? O que é nocivo hoje em dia e por que as pessoas falam de vício em açúcar? São dos alimentos ultraprocessados, que são alimentos criados pela indústria, que algumas pessoas nem chamam de alimento, chamam de produto, porque não tem nenhum nutriente na composição, que são alimentos muito saborosos, cheio de gordura e de açúcar, né? Açúcar de mesa, que é a sacarose. Então, se você pegar um alimento, por exemplo, uma bolacha recheada, um chocolate que é muito doce, balas, aquelas balas que vêm em pacotinho, né? Aqueles alimentos, eles te dão muita vontade de comer mais. Até tem um chocolate que tem um nome que é para você repetir muito aquele chocolate, né? Então a gente acaba comendo muito desses alimentos e o que vai ser nocivo para nossa saúde e causar esse vício, né? Porque o termo vício, ele não é comprovado cientificamente. Então não existe vício em açúcar e a compulsão por alimentos doces, nós não deveríamos chamar ela assim, né? Porque existe um transtorno alimentar chamado compulsão alimentar. A compulsão alimentar, ela não ocorre somente com um tipo de alimento, mas sim, acontece das pessoas ficarem mais compulsivas, né, pelos alimentos que elas se proíbem. Então, vamos colocar isso na prática. Você está tentando mudar os seus hábitos, né? Você percebeu que você come muitos alimentos ultraprocessados. Então, o problema não é o açúcar em si, são alimentos ultraprocessados. Chocolates, balas, enfim, doces em geral. Então, você decide que você vai se restringir, você vai parar de comer esses alimentos porque você come muito. E em um determinado momento, quando você está de frente para muitos desses alimentos, você acaba tendo um descontrole, um exagero, por exemplo, em festas de aniversário. Você acaba comendo demais porque você está se privando. E a privação, ela gera um desejo imenso. Então, quando você estiver de frente com esses alimentos, sim, você vai acabar comendo muito, porque eu sempre digo, a restrição não é o caminho, mas isso é somente um exagero alimentar. A compulsão alimentar, ela é caracterizada por um episódio de um comer muito acentuado, volume de comida muito grande, e isso causa sofrimento na pessoa, então ela sente muita culpa depois que ela para de comer. Então isso são pontos que caracterizam o transtorno alimentar. Então, a doença, tá? Então a gente coloca na caixinha da compulsão por doces, né, o açúcar e o carboidrato e os alimentos ultraprocessados. Então, o que eu penso a respeito do vício em açúcar é que vício, ele não pode ser dito assim, vício em açúcar. Primeiro que, cientificamente falando, não existe vício em açúcar, mas sim, tem áreas de recompensa no nosso cérebro que fazem a gente comer, né, alimentos que nós gostamos muito, açucarados, ultraprocessados, para ter um conforto. Isso não é ruim, a comida também é conforto. A gente não precisa pensar na comida somente como nutriente, uma forma de nutrir o nosso corpo.
a gente pode pensar na comida também como uma forma de nos confortar. O problema é quando esse conforto, ele vira a única forma de você se consolar é a comida, né? É o ultraprocessado. Então a pessoa passa a comer muitos alimentos ultraprocessados, o que pode acabar acarretando em doenças crônicas, né? Que são problemas grandiosos atualmente, que é como a pressão alta, diabetes, enfim. Os alimentos ultraprocessados, eles estão relacionados muito ao aumento dessas doenças crônicas e podem levar a uma obesidade, né? Que é aquele ganho de gordura intenso que começa a afetar a sua vida. Então, isso é um panorama geral a respeito do termo vício em açúcar, particularmente como estudiosa, que eu vejo assim. Agora, levando para o lado cristão da coisa, eu sempre penso que excessos de alguma coisa estão relacionados a alguma coisa que você está vivendo na sua vida. Então, de repente, você está tendo momentos difíceis na sua casa, difíceis com a tua família ou difíceis no seu trabalho, e você está tentando procurar conforto na comida, e quando você vê, você se torna refém daquilo, né, para aliviar um pouco. Mas, misturando agora um pouco de psicologia, que eu estudo também, uma forma de você tentar remediar isso, digamos, é você olhar de fato para o que você está sentindo e o que está acontecendo na tua vida. É encarar os problemas e os desafios de frente sem tentar fugir deles. É óbvio que a gente vai usar alimentos para o nosso conforto em algum momento da nossa vida, isso é indiscutível. Mas eu quero dizer que você vai ter que enfrentar o que você está passando, você vai ter que olhar para aquela tristeza, para aquela frustração, para cada emoção de um jeito particular e tentar não buscar alimentos naquele momento em que você está olhando para isso. Porque sentimentos e emoções não são ações. Então você precisa sentir e depois entender se faz sentido você buscar um alimento, né? Se aquilo faz sentido naquele momento. E aí também entra outro assunto a respeito de fome e vontade de comer, que é uma forma de você tentar entender se aquele alimento faz sentido naquele momento. Mas isso é o tratamento daí para um comer mais compulsivo e mais descontrolado. Mas eu não queria me estender muito, queria deixar para vocês, né, esse recado assim, que o vício em açúcar em si, eu não sinto que ele seja um termo correto, né? Mas eu creio que não colocar esses alimentos como vilões é importante, né? Olhar para eles como, sim, esses alimentos aqui eles são nocivos para minha saúde, mas eles estão aqui, em alguns momentos eu posso comê-los, entende? Restrição vai ser o pior caminho. Então eu queria agradecer se você ficou até aqui. Até mais.